A paz do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Irmãos, eu confesso que eu estou um pouco nervoso, porque para muitos eu acho que isso é coisa boba, mas para mim é algo muito importante. Eu sempre sonhei em ministrar na sede, né, irmãos? Em nome de Jesus, muitos irmãos já sabem. Aí eu, decorrido da semana, eu sempre estava ouvindo a mesma palavra, eu falei, Senhor, ali trabalhando no caminhão, ouvindo a mesma palavra, quando o pastor me convidou, Deus falou, é essa palavra, Daniel. Irmãos, livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1, o vaso do oleiro, irmãos, em nome de Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1, em nome de Jesus. Irmãos, enquanto você acha, eu agradeço o pastor Gabriel, o evangelista Ismael, o pastor Nilton, porque estão na retaguarda aqui, grandes homens de Deus, são inspiração, né, para quem está aí, né? Um dia pregar que nem esses homens de Deus aí, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim: quem achou diz, eu vou morar no céu. Quem não achou diz, me espera que eu também vou. É bom que os irmãos sabem que nenhum pode esperar pelo outro, porque a entrada no céu é sola, irmãos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levante, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso, e ele fazia de barro. Quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos, e fez. Irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Essa passagem, irmãos, é muito interessante, que eu levo para a minha vida. Por que eu levo para a minha vida? Eu aceitei Jesus, foi 2018, dia 6, irmãos, de junho de 2018, eu aceitei Jesus. O pastor Gabriel estava pregando, cheguei na igreja, o culto já tinha começado, eu cheguei no meio, porque minha esposa já estava indo para a casa do Senhor. Eu cheguei com uma camisa amarela, eu lembro até hoje, sentei na última cadeira, e chegou na hora das oportunidades. O Márcio sempre cantava, quem será que Deus, né, sempre cantava. Aí a missionária Márcia estava dirigindo um culto, ela falou assim, aquele varão de amarelo está com a oportunidade. Eu falei, eu não, você está com a oportunidade de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Aí eu olhei e falei assim, cheguei agora da macumba, como é que ela está me dando oportunidade para pregar o Senhor, para falar do amor de Deus? Mas ela já tinha enxergado aquilo que Deus tinha sobre a minha vida, eu não tinha enxergado ainda. Irmãos, quando ela falou isso, eu não aceitei, fiquei ali. Ela falou, não, moço, porque o seu rosto está brilhando. Eu lembro que nem se fosse hoje, em nome de Jesus. Irmãos, a passagem do Senhor, por isso que eu sou muito grato à vida do pastor Gabriel, a qual acolheu a minha família, irmãos, acolheu a minha família. Eu cheguei todo sujo, carrapicho, porque quando a gente chega na presença do Senhor, a gente acha que sabe de tudo, a gente acha que através da força a gente conseguimos as coisas, só que não é assim a presença do Senhor. Nós temos que aprender a ser mudado em nome de Jesus. Irmãos, hoje é um culto de ensino. A palavra do Senhor que veio a Jeremias vai dizer, né, irmãos? Vai dizer que Jeremias desceu à casa do olheiro. A primeira função do olheiro é descer e pegar o barro. O barro vem todo sujo, e naquela época eu vim todo sujo. O barro vem com cheiro, o cheiro a qual o mundo oferece aí fora, o cheiro de cigarro, o cheiro da droga, o cheiro, irmãos, de tudo aquilo que Satanás colocou sobre a minha vida naquela época. É a primeira, irmão, função. Logo após que eu cheguei
todo sujo. Eu estou usando eu como exemplo, irmãos. Ali, eu fiz um propósito com o Espírito Santo de Deus. Falei: Senhor, se o Senhor quer eu na sua casa, o Senhor não vai permitir que eu se manifeste mais nunca, Senhor, porque isso é vergonha, Pai, para mim e para minha família. Eu quero se tornar uma nova pessoa, Senhor. Cheguei, não falei nada com o pastor Gabriel, fui no pastor Mário, fui em todos os pastores, né, que estavam sobre aquele local. Quando chegou, falei: Senhor, eu vou passar por 7 pastores. Se eu se manifestar, eu não entro mais nunca na sua casa. Esse é o propósito que eu estou fazendo com o Senhor. Mas se o Senhor me curar, eu nunca mais saio da sua casa, em nome de Jesus. Quando eu passei pelos 6 pastores, quando eu fui 7º, foi o pastor Gabriel novamente na minha vida, em nome de Jesus. Ele, a primeira profecia que ele disse para mim foi, ele falou: filho, você não fez um propósito com Deus? Você não falou para Deus isso? Aí eu olhei assim: como que ele sabe? Esse Deus revela? Como que ele sabe? Não sei se o pastor Gabriel lembra. Eu falei: esse Deus revela, como que ele sabe? Naquele propósito ali começou já a criar dentro de mim, irmãos, dentro de mim uma esperança espiritual para mim e para minha casa. Eu falei: meu Deus, Senhor. Eu falei em pensamento e ele soube, Senhor. Eu falei: meu Deus, Pai, é o Senhor que soprou sobre os ouvidos dele. Porque entenda uma coisa: Satanás sabe daquilo que você fala sobre a sua boca, o passado, mas o futuro só sabe Deus. Aí eu falei: Senhor, esse Deus é diferente. Eu estava ali servindo um Deus escuro, sujo. Olha que interessante. Mas, irmãos, entenda, voltando para a palavra do Senhor, eu aceitei Jesus. Após aceitar Jesus, irmãos, ali o pastor Gabriel, os meus lideranças ali começaram a me mudar em nome de Jesus. Assim como o olheiro mudou o vaso, que levou a Jeremias lá, o Espírito que levou, Deus mandou Jeremias descer para ele aprender ali, irmãos. Logo após, irmãos, o vaso ser escolhido, pois eu fui escolhido dentro de um centro de macumba, irmãos, que tinha 35 pessoas dentro daquele centro de macumba, a qual eu fui o último, mas Deus tinha um propósito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, após escolher o barro, ele tinha que ser o que, irmãos? Peneirado. Ah, Jesus, aí que dói. Quando começa a peneirar, só passa aquilo que Deus quer, né? Quando começa a peneirar, aí é doído. Só passa aquilo que Deus quer. Começou a peneirar. Mesmo assim, alguns costumes ainda eu comecei a levar comigo, achando que eu estava certo. Levei algum costume, levei alguns vícios, ainda estava sendo peneirado. É por isso que muitos irmãos estão dentro da casa do Senhor e continuam sendo sempre peneirados. Por quê? Não permite passar pela peneira, não permite ser peneirado por aquela liderança que está sobre a casa de oração. Muitos ficam da mesma maneira por causa disso, e eu fiquei. Por quê, irmãos? Eu não permitia muitas das vezes de ser peneirado. Após isso, irmãos, é o tempo de descanso. Eita glória! É o tempo, irmãos, de ser amassado. Falei: meu Deus do céu. Falei: Senhor, já te saí de lá, estou começando a ter um cheirinho diferente. O vaso começa a ter um cheiro diferente, porque começa a sair um pecado, um pouco. Falei: Senhor, comecei a ser amassado na sonoplastia. Em nome de Jesus, peguei o primeiro lugar, eu vim para a sonoplastia. O pastor antigo tinha o costume de fazer o quê? Se desse problema na sonoplastia, vamos levantar o sonoplasta, vamos orar pela vida dele. Eu falei: Senhor Deus. Falei: Pai do céu, eu começava a orar pela minha mão. Foi algo que eu aprendi bastante, irmãos. Por quê? Porque naquela época eu chegava sempre 6h15, 6h20, começava a orar pelo instrumento, começava a clamar ao Senhor: Senhor, não deixa acontecer nada, Senhor, porque eu não quero que ninguém ore pela minha mão, que todo mundo fica olhando para mim. Comecei a orar. Graças a Deus eu aprendi por isso, em nome de Jesus, no meio das dores. Comecei a ser amassado. Falei: Senhor, e agora, Pai?
comecei a ser amassado, comecei a aprender, comecei a ter o sentimento de choro, a qual eu não tinha. Comecei a chorar sozinho com o Espírito Santo de Deus. Olha que Deus maravilhoso. Lá eu fazia os outros chorar na maldade, na macumba. Só que dentro da casa do Senhor eu comecei a chorar. Falei, Senhor, eu orando a Deus ali sobre a sonoplastia, pedindo para Deus não deixar nada acontecer. O choro vinha, eu falei, Senhor, porque eu estou chorando? E o Senhor ali conduzindo meu coração, eu chorando, o Senhor me limpando, assim como o olheiro faz com vaso. Pois após ser peneirado, ele vai ser amassado, e para ser amassado tem que jogar água. Então, irmãos, não ia ser nas minhas palavras, Deus reconhece os meus choros, Deus reconhece a cada oração que eu faço através de um choro, porque é a oração verdadeira do crente, irmãos. Ali eu chorava, falei, Senhor Deus maravilhoso, Pai. E o Senhor fez sobre a minha vida. Após o Senhor fazer sobre a minha vida, irmãos, o processo do vaso começou a mudar. Falei, Senhor, agora eu estou virando um homem, Senhor. Antes eu era cavalo, agora eu estou virando um homem, eu estou virando um vaso, Senhor. Mas o cheiro ainda não tinha saído, em nome de Jesus. Quando chega a parte 4, irmãos, é a pior parte da minha vida a qual eu passei. Porque essa parte 4 do vaso é o descanso, que é a solidão que coloca você sobre a partilheira. É o tempo que você passa para aprender sobre a partilheira. Eu falei, Senhor, meu Deus. Aí eu falava, Senhor, será que o pastor Gabriel, os pastores não estão orando pela minha vida, não? Eu estou aqui, Senhor, eles não falam nada, não revelam nada dentro da igreja. Eu falei, Senhor do céu. A nossa irmã Paula ia, no outro dia, vinha um pastor de fora, revelava sobre a vida dela. Eu falei, meu Deus, Senhor. E eu ali, firme ao Espírito Santo de Deus, pensando muitas das vezes até desistir. Eu falei, isso não é para mim, não. Não é para mim, porque o Senhor não fala comigo. Mas só que eu não respeitei o tempo do silêncio, o tempo da solidão, o tempo que você tem que estar ali, irmãos, ali, esperando a cura espiritual, porque Deus só age dentro da sua vida e da minha vida, ali, irmãos, quando você está com a boca fechada, esperando a dependência dEle, a humilhação por Ele. É o tempo da humilhação, é a solidão, porque eu não tinha aprendido isso ainda. Eu tinha aprendido o que é o desafio. Se estão falando, eu vou orar mais e não vai acontecer mais. Mas quando chegou a solidão, meus irmãos do céu, falei, Senhor, o casamento começou a dar problema, o trabalho eu não conseguia de nenhum jeito, porque o orgulho, muitas das vezes, de pedir desculpa para aquele que a gente ferimos, quando a gente estava no mundo, mesmo estando dentro da casa do Senhor, nós não pedimos, e eu não tinha pedido desculpa, eu não tinha ainda, irmãos, falado para eles, desculpa se eu te feri, hoje eu sou um novo homem. Por quê? Porque se a gente não damos esses exemplos de pedir desculpa para aqueles que nós ferimos quando foi do mundo, eles não vão entender a mudança espiritual que Deus fez sobre mim. Ali Deus estava mostrando de mim, formando eu como um vaso diferente. Cheguei e comecei a pedir desculpa para aqueles a qual eu feri, para aqueles a qual muitas das vezes eu pronunciei palavras ao contrário mesmo. Muitas das vezes, irmãos, sabendo que eu estava errado, eu ficava calado. Falei, Senhor, a solidão me fez eu pedir desculpa, a solidão me fez eu perdoar. Olha porque você vai para o deserto e fica na solidão, porque a solidão te faz você perdoar aqueles, irmãos, que muitas das vezes você feriu. Só que muitas das vezes, muitos não conseguem passar por esse processo de ser um vaso formoso, bonito, muitas das vezes, porque a solidão, muitas das vezes, te traz raiva, te traz ali dentro, ali, do escondido, do culto, te traz raiva, porque você tem que passar por esse processo. A solidão vai te trazer raiva, vai te trazer choro, vai te trazer alegria, a solidão também, porque, irmãos, a primeira vez que eu ouvi a palavra de Deus falando comigo, eu falei, Senhor, fala comigo, Pai, porque eu estou aqui na solidão, e o Senhor não está falando comigo. Aí o Espírito Santo de Deus me diz, filho, enquanto você estiver falando, você não vai parar para ouvir o que eu quero te dizer em nome de Jesus.
Olha que Deus maravilhoso. Esse Deus começou a falar comigo ali no meio da solidão, em nome de Jesus, irmãos. Deus começou a falar comigo. Quando Deus começou a falar comigo, é como se eu visse a mão dele me pegando o vaso, me pegando e me colocando no processo. Me colocou novamente sobre o processo. Porque entenda, o vaso quebrou na mão do olheiro. O vaso não caiu no chão. Eu não tinha caído. Não, irmãos. Eu estava sendo processado pelo Espírito Santo de Deus. Entenda que um fruto nunca cai longe da sua árvore. O fruto, quando ele é arrancado, ele sai da sua árvore. Mas quando ele cai de maduro, ele cai sempre no pé da sua árvore. Porque entenda uma coisa, a gente até podemos ter caído, mas o Espírito Santo de Deus sempre nos levanta no dia seguinte, em nome de Jesus. Irmãos, eu comecei, após ter tirado, eu falei, Senhor, agora eu vou pregar que nem o evangelista Márcio, porque eu admiro esse homem em nome de Jesus. Sempre eu falo com ele ali no trabalho dele, falo, volta para Jesus, cara, que eu sempre sonho com você, volta para Jesus. Eu ali, ouvindo o irmão Márcio pregar, o pastor pregar, os evangelistas, os pastores que vinham, falavam, Senhor, um dia eu quero ser que nem eles. Aí eu comecei a prestar atenção da forma que o pastor prega. Muitas das vezes, no primeiro beijinho na flor, eu falei assim, eu vou ser que nem o pastor Gabriel. Comecei a tentar fazer que nem ele, eu falei, não saía nada. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Foi que nem o Márcio, não saía nada. Foi que nem a missionária Márcia, não saía nada, que prega com autoridade, não saía nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo, Senhor, sobre o meu vaso? O Espírito Santo diz, calma, Danilo, você ainda está sob processo, agora você vai para o fogo. Falei, Senhor do céu, agora eu vou para o fogo ainda, Senhor. Sim, filho, você vai para o fogo. Quando me colocaram sobre o fogo, eu estava na igreja, que nem se fosse hoje, eu lembro. Tinha um rapaz chamado Rogério. Eu ali ainda mole, balanceando. Ele falou assim, Danilo, você pode orar pela minha vida? Eu falei, posso. Porque nós sempre aprendemos, antes de ser diácono, antes de ser presbítero, quando a gente oramos pelos irmãos, a gente oramos com as mãos no ombro, não na cabeça, né, irmãos, em nome de Jesus. Eu coloquei as mãos sobre o ombro dele, ele se manifestou. Falei, Senhor do céu, eu estou no fogo, ele se manifestou, e agora? E agora, Senhor, como é que eu vou expulsar esse Satanás da vida dele? O Espírito Santo diz, calma, Danilo, não é no seu nome, não é no nome do pastor Gabriel. Eu falei, Senhor, e agora? Vou chamar o pastor Gabriel, vou chamar todos aqui para me ajudar, porque eu sou novo nisso. E o meu medo, sabe qual que era, irmãos? De uma pessoa que antigamente era da macumba, era que quando uma pessoa se manifestasse, ele jogava na sua cara que você veio de lá. Esse era o pior medo de uma pessoa que vem desse lugar, de um centro de macumba. Só que até para Satanás Deus apaga o passado, porque ele não teve nem capacidade, ele não teve nem coragem de jogar na minha cara da onde eu era. Por quê, irmãos? Porque eu estava no fogo com o Espírito Santo de Deus. Eu estava ardendo dentro de mim, irmãos, a palavra do Senhor. Eu falei, meu Deus do céu, que Deus maravilhoso, irmãos. Ali a qual o evangelista Márcio olhou para mim e falou assim, é com você aí, Danilo. Falei, você não vai me ajudar não? Regalei o olho desse tamanho, corre aqui, você vai não. Aí eu falei, sai em nome de Jesus. Falei, Senhor, em seu nome tudo sai, pela honra e glória de Deus. Eu disse, sai em nome de Jesus. Satanás caiu por terra ali em nome de Jesus. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu estou pronto. Não estava pronto não. Não estava pronto não. Falei, Senhor, agora eu quero sair pregando, eu quero isso e aquilo. Só que eu ainda cheirava o que eu fazia. Porque entenda uma coisa, não adianta você passar por todo esse processo. O fogo, irmãos,
A água, irmãos, o fogo, a água e o barro não vai tirar o cheiro das coisas que você está fazendo. Porque entenda uma coisa, eu cheirava, mas não tinha azeite dentro de mim ainda. Eu cheirava, mas não tinha azeite dentro de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vivia um dependente de milagres. Eu não ia muitas das vezes em busca do abençoador, aprender em busca do abençoador, mas eu ia pelos milagres. Porque naquela época sempre tinha campanha. Eu falava, se eu tocar no manto, se eu passar no sal, está tudo perdoado. Por quê? Porque eu vivia daquele jeito, através de um sacrifício que eu achava, pronto, eu paguei pelos meus pecados. Só que não era assim. O Espírito Santo de Deus começou a me conduzir novamente. Falei, Senhor, eu saí do fogo, o Senhor já me jogou uma água de novo, Senhor. Senhor, calma, Danilo, eu estou te ensinando novamente. Eu comecei a colocar dentro do meu vaso, eu comecei a querer ser mudado. Eu falei, Senhor, agora eu vou pôr no meu vaso. O quê? Eu vou entrar dentro daquele terreiro que eu conheço, alguns eu vou começar a pregar, eu vou começar a falar, eu vou começar aquele primeiro amor. Falei, Senhor, o Espírito Santo, calma, Danilo. Falei, Senhor, eu estou pegando fogo, o Senhor tem que colocar eu em um lugar, numa batalha. Ele, calma, Danilo, você está sobre o processo, você vai voltar para a partilheira. Eu falei, meu Deus, Senhor. Voltei para a partilheira de novo após o fogo. Olha o processo do vaso. Voltei para a partilheira após o fogo. Ali na partilheira após o fogo, chegou a hora da intimidade com Deus. Porque eu achava que eu tinha intimidade, porque eu aprendi em seu nome Jesus, Satanás saiu. Eu falei, agora eu estou todo cheio de intimidade com Deus. Agora, meu Deus do céu, estou todo cheio de intimidade com Deus. Só que com Deus não é desse jeito. Deus molda o vaso da forma que Ele quer, não é da minha forma. Eu se tornei não um vaso, eu se tornei uma jarra. Por quê, irmãos? O vaso, ele não tem aonde você pegar com uma jarra. O vaso se pega com as duas mãos, e o olheiro pega sobre você e sobre a sua vida com as duas mãos. Eu se tornei um dependente dos meus pastores. Como que, irmãos? Como um jarro de água. Eu achava que dentro daquele vaso tinha que ir água. Por quê, irmãos? A água, quando entra dentro do vaso, você deixa por muito tempo, ela começa a evaporar, ela começa a sumir dentro de um vaso, ela começa a desaparecer, ela começa a criar lodo dentro do vaso. Só que o óleo não, o óleo é diferente. O óleo só quem dá é o Espírito Santo de Deus, mas quem dá o caminho, o Espírito Santo de Deus nos ensina a cada dia. Nós somos a nossa liderança, os nossos pastores que estão aí para nos ensinar. Eu comecei a falar, Senhor, e agora, Pai? Eu se entreguei na mão de um homem lá atrás, agora eu vou ter que se entregar na mão do pastor novamente. Porque quando você está no mundo, você não começa mais a acreditar naqueles que você segue. Quando você está no mundo, você não tem coragem de entrar dentro da casa do Senhor e reconhecer que você é falho, que você errou quando você está no mundo. Só que dentro da casa do Senhor, a gente temos que entender que somos o quê? Primeiramente, dependente do Espírito Santo de Deus. E segundo, irmãos, ser obediente à palavra do Senhor. Porque se eu não fosse obediente ao Senhor, obediente aos pastores ali, irmãos, eu não seria formado um vaso. Eu tinha que estar muito feliz, não estar bravo, porque eu já estava com fórmula de vaso. Só que eu que estava querendo colocar asa para se tornar uma jarra. Decisões mal sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu falava para minha esposa, chegava a palavra do Senhor, todo mundo sentia a presença do Senhor, eu também sentia. A minha esposa falava assim, Danilo, como é que foi o culto? Foi um pouco frio. Não gostei não. Aí ela falava, Danilo, então você não estava na presença de Deus. Porque Deus não fala da maneira que você quer não, Danilo. Deus fala da maneira que Ele quer, Danilo. É assim que começa a descer o azeite sobre a sua vida. Eu achando que ia ser água, só que eu entendi uma coisa, que ia ser o azeite dentro da casa do Senhor. Eu falava, Senhor, o Senhor é dono do ouro, da prata. Então, Senhor, eu quero riqueza, eu vou ficar rico, eu vou ser um pregador estilo
aqueles pregadores famosos. Falava, Senhor do céu, só que esse não era o meu chamado. Até eu entender isso doeu demais. E quando dói, irmãos, meu Deus do céu, eu voltei para as mãos do olheiro novamente. O meu eu tinha que ser matado. Eita glória! Só que o eu, quando é matado no silêncio, é matado na oração e é matado também no jejum. Falei, meu Deus do céu, Pai, o eu é matado, irmãos. Eu comecei a jejuar o Senhor. O Senhor revela para mim, fala comigo. Ao Senhor não respondia. Eu olhava a Bíblia, o Senhor não respondia. Até eu ouvir claro, assim, abre a Bíblia, Danilo. Eu abri a Bíblia do Senhor. Quando eu abri a Bíblia do Senhor, a resposta veio. O Espírito Santo me diz, você não queria ouvir minha voz? Vai ler minha Bíblia, fala comigo através da Bíblia, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Falei, Senhor do céu, o azeite começou a descer sobre a minha vida. Após o azeite começou a descer sobre a minha vida, eu comecei a temer ao Senhor. Eu falei, Senhor, e agora, Pai? Estão pedindo oração para mim, o que eu faço, Senhor? O Senhor colocou as mãos sobre mim e disse, filho, ora por aquelas almas que estão pedindo uma oração para você. Mas, Senhor, minha vida já está acabada, Senhor, como é que eu vou te dar? Senhor, eu vou orar pela vida dele estando destruído. Filho, enquanto você estiver nas minhas mãos, mesmo destruído, sendo processado um novo vaso, eu só não cuido de você, eu cuido da sua família também. A primeira pessoa que dentro da minha casa veio pedir oração para mim foi minha mãe, a qual ela sofria de uma doença, irmãos, uma doença psicológica, achando que a cada dia ia morrer. Falei, mãe, ela começou a perguntar sobre a Bíblia, ela chorava todos os dias, nós corríamos para o hospital com ela, né, irmãos, com a doença, achando que ia morrer. Fez todos os tipos de exame e não era nada. Era apenas para ela começar a fazer exercício, era para ela se movimentar, porque minha mãe era daquele tempo qual veio de Minas Gerais, né? Obediente ao homem para qualquer jeito, porque ela não saía de casa, ela só ia até o portão e não saía, porque meu pai era aquele homem antigamente, um homem bravo, a qual não deixava a mulher no mercado, não, ele que ia e fazia tudo, né? Só que ela sofreu dessa doença, e eu como filho, vendo minha mãe passar por isso muitas das vezes, e não tive o entendimento a qual eu tenho hoje, de apresentar a cada dia minha mãe, de apresentar a cada dia o meu pai, de apresentar a cada dia aqueles irmãos que estão juntamente comigo. O azeite começou a descer, a intimidade com o Senhor eu comecei a sentir. Falei, Senhor, não é com o Senhor, é com a minha vida mesmo. Comecei a orar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus agindo sobre a minha vida, irmãos. A minha mulher falou assim, Danilo, a gente não podemos, minha esposa falou assim, Danilo, não dá mais. Eu falei, não dá mais o quê? Não dá mais, a gente não dá certo mais, a gente vai ter que separar. Eu falei, Senhor, agora que eu estou sentindo o azeite descer sobre a minha vida, Pai, ela está pedindo para separar de mim. Aí eu falei, Senhor, e agora, Pai, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou assim, Danilo, só fecha a sua boca, jejua, ora, não saia da sua casa. Só que passando 15 dias, todos os dias brigando dentro de casa, aí o Espírito Santo disse para mim, Danilo, agora você pode sair. Mas entendam algo, foi a primeira vez que o Espírito Santo de Deus disse claro sobre a minha vida, porque o maior profeta da minha vida sou eu. O Espírito Santo disse assim, Danilo, 1 mês e 15 dias, desce em oração, jejua pela sua casa, pela sua família, que a sua esposa vai entender o trabalho que eu tenho sobre você e sobre a sua vida, porque muitas das vezes, irmãos, quem vê o Espírito Santo de Deus trabalhando de uma maneira diferente sobre a minha vida, irmãos, acha muitas das vezes, fala assim, como que ele consegue? Ele passou por tudo isso, como que ele consegue? Igual dentro, irmãos, da nossa igreja, da videira,
Muitos falavam: Danilo, você está passando por tudo isso, Danilo, por que você não sai da igreja? Eu disse para ele: eu sei de onde eu saí, eu sei quem me ensinou, eu sei o peso da obediência, eu sei o peso da discórdia, porque muitas das vezes eu achava que eu podia com as minhas mãos, mas não era nada desse jeito, não era nada desse jeito, porque a correção, aí ela dói, porque a minha mulher queria o meu melhor, só que ela não tinha entendido o processo que Deus estava fazendo comigo. Naquele momento eu desci em oração, 15 dias, passou 10 dias, falei: Senhor, não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. As amizades no trabalho, eu falava assim: larga dela, arruma outra esposa, ela deve estar com outro. O Espírito Santo dizendo para mim: Danilo, descansa, que a sua casa, já falei, está sobre as minhas mãos. E todo dia eu batia na porta do céu: Senhor, resolve aí, Senhor, resolve aí, todos os dias, através da oração, irmãos. A gente temos que incomodar o Espírito Santo de Deus, todo dia ali clamando de joelhos: Senhor, eu quero uma resposta do céu, eu quero uma resposta do céu. Mas na solidão da madrugada, sempre o pastor falava assim: Danilo, nas madrugadas a fila é menor para falar com o Espírito Santo de Deus. Eu ia de madrugada orar ao Senhor, entregava a minha família, começava a falar que nem o pastor, começava a esmiuçar, né, assim que fala, a minha família, porque eu orava a oração que nem o pastor fala, a oração de miojo: Senhor, proteja a minha família, pronto, acabou. Não, eu tenho que detalhar o Espírito Santo de Deus, aquilo que eu estou sentindo dentro do coração, mesmo ele reconhecendo e sabendo o que se passa pelo meu coração. Se eu não pôr para fora e através da oração entregar sobre as mãos dele, não vai ter ação do Espírito Santo de Deus. Eu comecei a entregar, perdi a vergonha, comecei a orar ao Senhor. Quando, irmãos, foi 1 mês e 13 dias, a minha filha fala assim: pai, falei: oi. Eu tinha acabado de chegar da coleta. Ela falou: pai, oi, a mãe falou para você vir tomar um café. Aí a mãe dela bateu nela assim: não, mano, é para você falar que para ele vir tomar café aqui. Eu falei: Senhor, Espírito Santo de Deus. Falei: e agora, Senhor, eu vou ou não vou? Aí o Espírito Santo falou assim: você não vai, você vai passar o processo. Falei: mas Senhor, só falta 2 dias. Você vai passar o processo. Falei: meu Deus do céu, olha o processo do vaso, irmãos, em nome de Jesus. Eu comecei a 2 dias, eu falei: Senhor, a carne ardendo. Falei: Senhor, e agora? Senhor, calma, Danilo, você vai ter que matar a carne, porque você está sobre um propósito. É por isso que a gente não podemos quebrar o propósito de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu comecei, irmãos, eu falei: Senhor, deu 14 dias, eu vou lá, o Espírito Santo: não, se você pôr a mão eu tiro a minha. Não, se você pôr a mão eu tiro a minha. Deu 15 dias, eu falei: Senhor, é hoje. Ele falou assim: não, é no outro dia. Eu falei: mas vai dar 16. Ele falou: não, é no outro dia. Eu cheguei lá, irmãos, encontrei a minha esposa. Ela falou assim: vamos conversar. Conversamos, se entendemos até hoje, pela honra e misericórdia de Deus. Nunca mais teve discussão sobre a minha família, porque eu tinha que passar por esse processo do vaso, pelo primeiro ministério. Porque entenda, é igual a missionária sempre fala: a flor do vaso dela é o pastor, e a flor do meu vaso é minha esposa, a diaconisa Aline. Eu falei: Senhor, eu tinha que entender essa situação. Só que entenda uma coisa: o vaso ele nunca anda sozinho, ele tem que ter a sua flor do seu lado, a sua esposa do seu lado. Por isso que Deus colocou a sua esposa para estar junto com você, lado a lado a cada dia. A minha esposa, novamente, irmãos, começamos a conversar. Eu falei: Senhor, agora eu estou pronto. Não estava pronta de novo. Falei: Senhor, eu nunca estou pronto. Não. Aí eu sempre ouço o levita Lucas dizendo: a cada dia, Danilo, nós temos que aceitar Jesus mais uma vez, para o Espírito Santo de Deus renascer sobre nós como um primeiro amor. Eu nunca esteve pronto. É o Espírito Santo de Deus que a cada dia renovava dentro de mim. Eu comecei a cheirar azeite pela primeira vez. Eu falei: Senhor, estou cheirando azeite, Pai. Agora o Senhor já pode me usar, Espírito Santo de Deus.
porque o azeite está cheirando sobre a minha vida. Eu comecei a cheirar a mirra. Falei, Senhor do céu, Espírito Santo de Deus. Eu comecei a cheirar azeite, irmão. Mirra, irmãos, é a pureza. É a pureza. Mirra é a fé. Eu comecei a colocar a minha fé, irmãos, em ação. O azeite começou a descer, a primeira gotinha. Eu comecei a sentir o cheiro. Falei, Senhor, porque o Senhor não me tirou lá daquele lamaçal do pecado antes, Pai? Que cheiro maravilhoso. Esse cheiro contagia aquele que está ao meu lado. Quem estava triste, quem estava ao meu lado, começou a sorrir. Quem estava chorando ao meu lado, irmãos, eu chorava junto também. Falei, Senhor do céu, que processo maravilhoso do vaso. É por isso que a gente passamos a cada dia por esse processo. É por isso que Deus usa você, irmãos, da maneira que Ele quer, não da maneira que nós desejamos. Eu queria ser um grande pregador, eu queria ser um grande, irmãos, um homem bem sucedido. Quem diz que Deus não permite que eu seja um homem bem sucedido? Porque entenda uma coisa, dentro do vaso do azeite o que eu posso colocar é meu sonho, meus projetos. Porque entenda uma coisa, irmãos, quando a gente não abrimos a nossa boca para pronunciar o nosso sonho, nossos projetos para as pessoas, irmãos, quando a gente abrimos, Satanás ouve. Mas quando a gente colocamos nossos projetos em joelhos, juntamente com a nossa esposa, com nossos filhos de joelhos dobrados, irmãos, Satanás pode até ouvir, mas Deus brinda de uma certa maneira, irmãos, que vai acontecer. Começou a acontecer um milagre de Deus sobre a minha vida, irmãos, em nome de Jesus. Às vezes você pensa, mas Danilo, você está falando tão simples, é que você não saiu, e eu também não saí do seu testemunho, porque eu vivia como preso, ali chicoteado por Satanás, ser chamado de cavalo, de repente ser chamado de príncipe. Meu Deus do céu, irmãos, é algo diferente, porque entenda uma coisa, eu comecei a sentir a aliança entrar sobre o meu dedo, irmãos, em nome de Jesus. Eu comecei a sentir como o filho pródigo, entende, irmãos, ele entrando para dentro da casa do Senhor. Eu comecei a sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, quando eu estava sobre o mundo, a pior coisa que eu achava era homem abraçando o homem. Falei, meu Senhor, isso é uma coisa feia, pô, Senhor. É uma coisa diferente. Eu comecei a ser abraçado pelo pastor Gabriel, o primeiro homem que me abraçou ali. Eu falei, Senhor, eu comecei a achar estranho. Até eu ter o entendimento do abraço do Espírito Santo de Deus, que não era o pastor que estava me abraçando, era o Espírito Santo de Deus que estava me abraçando. Aí eu comecei a entender, muitas das vezes o pastor vindo de novo e me abraçando, ele estando feliz da mudança espiritual que Deus estava fazendo sobre a minha vida. Eu tinha que aceitar isso. Olha que coisa maravilhosa. Eu comecei a abrir a minha mente espiritualmente. Só que hoje, irmãos, muitos estão passando por esse processo, só que estão querendo enfeitar o seu vaso. O enfeite do seu vaso é a sua flor, a sua esposa, a sua família. O enfeite do seu vaso, irmãos, se você ver aí fora, as novas igrejas que estão aí, irmãos, estão enfeitando muito o vaso. Estão querendo colocar, irmãos, aí para não escandalizar, homens aí errado para pregar, colocando um brinco, colocando tudo. Eu não sou, irmãos, contra não, mas também eu não sou a favor. Entenda uma coisa, começou a enfeitar. Eu falei, Senhor, e agora? Ele, calma, Daniel, o enfeite do seu vaso, eu lembrei da Márcia de novo, é a sua flor, que é a sua esposa. Se ela te ver lindo, mesmo eu gordinho assim, careca, eu estou feliz. Se meu filho me ver como herói, eu estou feliz. Se a minha mãe vê o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, eu estou feliz. Eu falei, Senhor, que enfeite maravilhoso é esse? É a flor do meu vaso. Eu comecei a dar mais valor para minha mulher. Eu comecei a ouvir todas as reclamações dela sem ficar bravo, porque muitas das vezes eu ficava bravo, sempre a mesma coisa. Falei, fala, Aline. Ela falava, eu ouvia. Porque, irmãos, nós temos que ter paciência. Eu ouvia, falei, Senhor, essa flor do meu vaso pode até murchar, mas o meu azeite vai fazer ela florescer novamente. Ela começou a florescer novamente, o azeite começou a florescer, começou a brilhar. Hoje, irmãos, infelizmente,
ela não está fora da presença. Ela está, irmãos, fora da presença, mas não afastada. Ela começou a voltar a me enxergar de uma maneira diferente. É hoje mesmo, por causa de uma bênção, graças a Deus, que nós abrimos ali um comércio, ela não pôde estar aqui, porque o sonho dela era meu sonho, e eu não sabia. Ela dizia para mim: Danilo, eu sonho um dia você estar ainda pregando na sede, porque eu sonho juntamente com você. Eu comecei a sonhar o sonho da minha esposa, e ela sonhar o meu sonho. Olha que coisa interessante. Eu não entendia, irmãos, que entenda, o que vai dentro do meu vaso é o meu ministério. O azeite que vai dentro do meu vaso é intimidade com o Espírito Santo de Deus. Se o meu azeite faz florescer a minha esposa, irmãos, entende isso? Porque entende, quando você tem azeite, as suas atitudes diz quem você é. Eu comecei a ter atitude diferente. Olha que coisa maravilhosa em nome de Jesus. Um cara a qual era do centro de macumba, um cara a qual muitas das vezes fez muitas coisas erradas, um ex, porque todo mundo aqui é ex, um ex, hoje está trazendo a palavra para o Senhor, hoje está realizando mais um sonho em nome de Jesus. Eu poderia ter um sonho de um carro novo, uma casa maravilhosa, mas esse era o meu primeiro sonho que eu queria estar conquistando em nome de Jesus. Mas Deus viu sobre a minha vida esse sonho que me deu algo diferente. Como que é, Daniel? Eu falava: Senhor, eu quero morar, Senhor, em uma casa, eu quero sair daquele pretinho. O Espírito Santo de Deus colocou sobre o coração da Alexandra, aonde nasceu essa igreja, a Videira Verdadeira. Ela disse assim: Danilo, Deus me disse. Eu falei: o quê? Que essa casa vai ser sua. Eu falei: sério? Eu não vou vender para ninguém, eu vou dar. Entenda uma coisa, quanto que você tem? Aí eu falei assim: ó, eu vou sair de férias, só tenho isso aqui. Ela falou: nossa, é pouco. Aí eu falei assim para ela, que eu estava na presença de Deus, eu disse para ela assim: ó, se for a vontade de Deus, quando você dobrar o seu joelho para orar, Deus vai falar sobre o seu ouvido o meu nome e a minha família, e o azeite vai descer na concordância dessa casa. Quando foi, irmãos, 11 horas da noite, não esperou nem passar outro dia, ela falou assim: Danilo, Deus me incomodou de uma certa maneira aqui, que a casa é sua. Falei: Senhor, mas eu só tenho isso para te dar. Ela falou assim: não importa, eu vou te fazer em parcelas, mas a casa é sua. Eu falei: Senhor, ao poder da obediência, irmãos, em nome de Jesus. Ao poder da obediência, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Deus me fez lembrar, quando eu aceitei Jesus, eu não queria se manifestar de nenhum jeito, que era vergonha para mim dentro da casa do Senhor. Era um propósito meu com Deus. A minha esposa estava lá naquele dia, na casa onde nasceu a presença do Senhor. Ela falou assim, ela se manifestou, Satanás usando a boca dela, diz: eu sirvo o mesmo Deus que você serve. O pastor olhou para ela assim, eu falei: eita, o que o pastor vai falar agora? Porque alguns pastores, agora não vou dizer o nome, correram. Satanás colocou para correr ali. O pastor falou assim: é? Você serve o mesmo Deus que eu sirvo? Ela falou: sirvo, se manifestaram. Aí o pastor falou assim: é? Então receba o meu Deus. Quando encostou nela, ela começou a estribuchar no chão, pela honra e a glória de Deus. Naquele dia ela foi liberta em nome de Jesus. E hoje é a libertação, hoje é o entendimento, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, da forma qual Deus conduziu, irmãos, a minha vida. Um homem sujo, um homem pecador, um homem a qual sacrificou muito na vida, mas Deus teve misericórdia da minha vida. É por isso que você não pode, irmãos, você não pode, eu não posso negar esse Deus. Você não pode, porque entende, a essência que está sobre a minha vida hoje, irmãos, é o óleo do Espírito Santo de Deus. É a intimidade que eu tenho que ter com o Espírito Santo de Deus, irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Porque quando eu comecei a cheirar mirra, eu falei: Senhor, que cheiro maravilhoso, que cheiro maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou dizendo mirra, porque o Espírito Santo de Deus não faz a gente sentir cheiro, não faz. Eu não sentia cheiro, mas eu sentia que estava sendo derramado. Pelo contrário, aquele que estava ao meu lado, que sentia o cheiro do Espírito Santo de Deus, falava: Senhor, que Deus maravilhoso, Pai,
além, Senhor, de derramar sobre mim um azeite, o Senhor está fazendo aquele que está ao meu lado sentir o cheiro do azeite. Essa é a mudança espiritual. Essa, irmãos, a passagem a qual aconteceu com a minha vida, o meu testemunho, que eu contei sobre o vaso aqui, irmãos, em nome de Jesus, para os irmãos terem entendimento, foi o que passou comigo, porque a gente temos que pregar aquilo que a gente vivemos. E hoje o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra sobre meu coração. Eu chorei. Eu queria desistir, muitas das vezes desistir. Mas eu sempre lembrava da palavra que o pastor sempre falou. O pastor falou 3 vezes, mas marcou minha vida para o resto da vida. O senhor pastor falou assim: Danilo, você me vê como pastor? É como se fosse o Espírito Santo de Deus dizendo para mim: Danilo, você me vê como seu Deus? Então para de chorar. Pare de chorar. Engole o choro, assim como meu pai falava. Aí eu falava: Senhor, não dá para engolir o choro. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a minha presença, está me abraçando, o Senhor, eu começo a chorar. Chorava. O Senhor, não dá para parar de chorar. Aí ele falava: então chora, filho, mas usa o meu ombro como escuro para a sua cabeça. E assim agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória ao Senhor, que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso diácono Danilo. Uma honra, uma alegria de ouvi-lo, né? Glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Processo, digo processo é necessário. Glória a Deus. Se coloca sobre teus pés em nome de Jesus.